Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Eu rogo a espiritualidade da casa, também ao meu anjo guardião, que possam me auxiliar na condução da reflexão da noite. Escolhi esse tema, irmãos, sobre caridade, porque para nós espíritas, esse é um axioma essencial das nossas vidas. E por que eu resolvi chamar de exercício? Porque exatamente não é algo passivo, é algo que nós temos que exercitar. Nós vivemos numa sociedade que há pouco tempo, ou ainda, foi muito afetada pelo modismo do exercício físico, das academias, dos corpos sarados. E as barrigas tanquinho, não era, meus irmãos? Era o sonho de muitos jovens, e às vezes ainda é, daquele corpo bem delineado, bem formado, além naturalmente da garantia da saúde, do corpo físico. Aliado a isso, depois houve um movimento, e ainda há, de alimentação natural, surgindo a visão das pessoas que são vegetarianas, veganas, tendo também um cuidado com aquilo e com o que se alimenta. Naturalmente, de novo, voltado para um cuidado do corpo físico. Nós sabemos que somos espíritos imortais. Temos responsabilidade com o nosso corpo físico, ele abriga a nossa alma, e Chico Xavier, de uma maneira muito linda, ele nos diz que é o burrinho, é o nosso burrinho, ele nos carrega, então nós devemos cuidar dele, bem, da melhor maneira possível. Mas, naturalmente, falar de caridade é falar de outra dimensão. É falar de uma dimensão que vai além da nossa preocupação com nosso cuidado com o corpo material, com o corpo físico. Assim, então, eu vou compartilhar com vocês, relembrar o texto de Mateus. Está descrito em Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4, em que Jesus vai nos advertir do seguinte: acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. Amém, eu vos digo que já estão recebendo a sua recompensa. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e seu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Nós já estamos, então, visualizando, irmãos, que a visão que Jesus nos traz de poder exercer essa caridade é que nós nos despreocupemos do retorno, que nós nos despreocupemos do que vamos receber de volta. Sabemos que isso não é um exercício muito fácil, porque muitas vezes nós fazemos, mas o nosso coraçãozinho está esperando.
algum reconhecimento. E mais tarde, na nossa reflexão, Kardec vai perguntar isso, a espiritualidade superior, e nós vamos ver o que eles nos respondem sobre esse aspecto. Mas é interessante que nós comecemos a pensar, quando eu exerço alguma atividade voltada para a caridade, eu espero alguma recompensa? Mas eu tenho formas diferentes de caridade. A forma mais conhecida e que talvez exija menos exercício nosso é a caridade material. A caridade material que a gente às vezes abre o guarda-roupa e tira a roupa que não usa, ou a sapateira, ou até a carteira, mas que não nos custa tanto esforço. A caridade material, às vezes, de juntar-se em grupo e distribuir sopa, ou fazer a sopa e distribuir. Às vezes um lanche na rua, como a gente vê muitos jovens, inclusive de uma forma linda, distribuindo café, eu conheço um grupo que distribui café e arroz doce, e é um grupo todo de jovens, e eles vão com uma amorosidade, de uma forma plena. Essa é a caridade material. Às vezes o esforço é menor para que a gente possa exercê-la, mas muito importante, porque no nosso país ainda há pessoas que carecem desse tipo de auxílio, e que esse tipo de auxílio venha lhe trazer algum conforto. Mas a nossa reflexão hoje é mais voltada para a caridade moral. Aquela caridade que Kardec pergunta à espiritualidade superior, o que é a caridade segundo Jesus? E a espiritualidade nos responde que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Esses 3 itens nos fazem parar e pensar como eu estou nesses 3 aspectos. O primeiro, da benevolência, ele nos chama a atenção que não é para com os que a gente ama, é para com todos. Jesus, no próprio Evangelho, nos diz, se você ama a quem ele ama, os fariseus também fazem isso. Não tem nenhum esforço, nenhum mérito. Esse é o desafio primeiro, o da benevolência, da gente exercitar essa boa vontade, essa bondade, esse desprendimento bom, positivo para todos. O segundo desafio é a indulgência. Mas é a indulgência com as imperfeições alheias. Às vezes nós julgamos aos outros, como em outra oportunidade nós já conversamos aqui sobre indulgência, como juízes rigorosos, esquecendo de que nós mesmos também temos nossas falhas, somos imperfeitos. Indulgência, então, irmãos, é um exercício importante para a nossa alma, porque nós vamos começar a enxergar em nós mesmos e no outro além do limite, além daquilo que ele tem e eu tenho que preciso melhorar. Então, indulgência é poder olhar para o outro sabendo que ele, como eu, estamos a caminho do aperfeiçoamento. O terceiro item é o perdão das ofensas. Esse também é um exercício profundo da alma, porque perdão não é questão de memória, não é simplesmente esquecer. Perdão exige uma ressignificação. Perdão exige de nós
olhar aquela situação que nos feriu, que nos magoou, e que ela possa nos incomodar menos. E que a pessoa que causou a situação, se for o caso, a gente consiga olhar com misericórdia. Então, irmãos, dependendo da situação, não é um exercício simples da alma. Mas Jesus está nos dizendo que esses 3 aspectos englobam a verdadeira caridade. O exercício da caridade moral, que é a que nós estamos também buscando. Mas em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, ele vai nos lembrar, Jesus vai nos lembrar, assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Se esse princípio, irmãos, fosse mais utilizado de maneira real, nós teríamos um mundo com muito mais luz, com muito mais caridade. Porque eu olharia para o outro e pensaria, eu gostaria que fizesse comigo? E provavelmente, se fosse algo não construtivo, eu não faria. Mas não é o que acontece sempre. Às vezes a gente faz por impulso, faz por uma série de outros motivos. Mas é importante que lembremos disso. Há uma música bonitinha na evangelização de Cacá Rezende, em que ela fala disso, né? Quando você for fazer uma coisa, lembre assim, o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Se ele estivesse no meu lugar, ele faria o quê? E talvez esse seja um parâmetro para a gente também balizar nossas ações. Outras formas de caridade podem ser essas que eu descrevi aí para vocês. A primeira que vou me referir é a caridade mental. Ela começa na nossa casa mental, no nosso pensamento. A doutrina nos mostra que pensamento é energia. Pensamento produz vibração. Então, o meu pensamento já pode ser caridoso, porque eu posso emanar para as pessoas coisas boas, mesmo à distância, porque o pensamento não tem limite. Ele chega. Ele vai ao destino. Esse é o primeiro exercício. Que tipo de pensamento eu tenho alimentado, mantido na minha casa mental? E quando eu penso sobre os outros, como é que esses pensamentos são? De que ordem? De que maneira? São pensamentos que, se de repente resolvesse se materializar, todo mundo podia ver? Será? Então, essa primeira caridade é importante porque nós fazemos primeiro a nós mesmos. Porque essa energia do pensamento, ela afeta primeiro a nós mesmos. Essa questão do pensamento é tão delicada que Allan Kardec, na Gênese, nos lembra das formas de pensamento. Se você tem um pensamento muito repetitivo, ele se transforma numa forma de pensamento que lhe segue, que permanece junto de você. Ele ainda adiante, na própria Gênese, vai nos falar de uma fotografia do pensamento. Então, a doutrina nos dá a entender que pensamento não é algo sem importância. Porque esse meu pensamento que gera essa energia, essa vibração, ele vai afetar meus sentimentos e vai provavelmente dirigir minhas ações. A outra caridade é verbal. A palavra dita oralmente é muito fácil de ser utilizada. E muitas vezes nós não nos atentamos para aquilo que falamos, como falamos
e o conteúdo da nossa fala. É preciso que nós nos lembremos palavras que nos edificam, palavras que ajudaram a gente a construir um bonito dia. Mas em contrapartida, a gente às vezes, por uma palavra, é desanimado. Por uma palavra, você desiste às vezes de alguma coisa. E se essa palavra vem de alguém que a gente considera, ela toma então um caráter ainda mais importante. Então é preciso que nós nos lembremos, irmãos, que a caridade também pode ser pela nossa forma de falar. O tom também é importante, não é? Mas o conteúdo é o que fica. Há um livro chamado Os Quatro Conhecimentos, do mexicano Dom Miguel Ruiz. O primeiro conhecimento que ele nos propõe é exatamente seja impecável com a palavra. Porque a palavra é a flecha atirada, que não tem mais solução, porque ela já foi dita, ela já foi colocada. E o outro já recebeu. Essa palavra pode ter efeitos, como eu já lhe referi, construtores ou não, dentro de nós. Há também uma caridade chamada de caridade passiva, que é aquela caridade de muitas vezes calar, da necessidade de fazer o silêncio. Rapidamente eu queria lembrar a vocês a figura de Mahatma Gandhi, grande líder na Índia, que provocou uma reação contra a Inglaterra pela não violência. Não falar pode ser um mecanismo de não violência também. Porque às vezes uma conversa que se torna uma discussão, uma palavra a mais vai acalorar a discussão, vai piorar o clima de toda a situação. Lembrando de novo Chico Xavier, ele nos fala de uma água santa. E ele nos propõe, exatamente nessas horas, em que às vezes a gente está numa discussão calorosa, ou começando uma discussão, que a gente lembre ou pense que está com a boca cheia de água. E você não pode naturalmente falar com a boca cheia de água. Isso vai lhe limitar a fala e pode lhe poupar de muitas contrariedades maiores. Eu não estou defendendo a passividade. Eu estou defendendo encontrarmos o melhor momento para discutir, para conversar, para encontrar a solução da situação. Às vezes aquele momento não é o ideal. Aquele momento já há um descontrole. Aquele momento não vai se encontrar a solução ideal. Então, a caridade passiva é essa que às vezes se acomoda naquele momento para que a situação se reestabilize, se reestruture. Não estou dizendo também que é um exercício tão simples, mas muitas vezes é um exercício necessário e que nos poupa de contrariedades maiores. Há uma caridade gestual. Às vezes você encontra uma pessoa pela manhã, vê o sorriso largo que ela está lhe dando, o bom dia afetuoso no elevador. Às vezes você acordou até naquele dia um pouco desanimado. Só aquilo já lhe alegra, já lhe anima. É alguém que lhe telefona, é uma mensagem que você pega do zap, alguém teve um gesto carinhoso em lembrar-se de você e mandar aquela mensagem. Um abraço inesperado, um gesto de carinho que às vezes a gente faz para os que a gente ama e que eles não esperam. A caridade gestual tem muita força aos nossos corações e às vezes nós estamos vivendo uma sociedade em que os meios de internet têm tomado muita força e a gente esquece de quem está do lado, de olhar e perguntar como está, e não ficar perguntando às vezes pelo celular no quarto vizinho. Então a caridade gestual também é muito importante.
O gesto tem uma força que pode acalentar nossos corações. Depois a mediúnica, que os nossos irmãos com mediunidade mais ostensiva, que fazem trabalhos belíssimos de atendimento fraterno, de mesa mediúnica, atendendo tanto encarnados como desencarnados, que orientam, que ouvem, que podem então auxiliar. É um tipo de caridade belíssima também, invisível, mas linda, porque é de grande auxílio e de grande alcance aquelas pessoas. Na questão 643 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá pessoas que pela sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem? E a espiritualidade vai responder: todos podem fazer o bem. Então, todos podem exercer a caridade. O egoísta, esse tem mais dificuldade, porque ele vive voltado para si mesmo. Esse tem mais dificuldade. Mas todos os outros, que às vezes a gente diz, mas não, eu não tenho recurso disponível. Nós estamos falando de caridade no sentido mais amplo. Todos podem exercer a caridade, no lugar onde está, no relacionamento com os outros, no dia a dia. Kardec vai nos chamar a atenção também que a gente vai responder pelo resultado do mal que aparece, pelo bem que nós não fizemos. Então, a nossa omissão, nós vamos também responder quando poderíamos fazer o bem. Quero chamar a atenção também no Evangelho sobre esse texto do óbolo da viúva. Ele está descrito em Lucas, no capítulo 21, versículos 1 a 4. A história conhecida nossa, né? Jesus está ao lado com os apóstolos no templo. Chega uma viúva e as pessoas iam fazer seus donativos, colocavam um objeto chamado gasofilácio, normalmente em vidro. As pessoas trocavam as moedas de grande valor com moedas de menos valor para, quando colocassem no gasofilácio, fazer mais barulho, chamar mais atenção. E Jesus está com os apóstolos observando aquela cerimônia das dádivas. E vem uma viúva com 3 leptos. Essa moeda era de menor valor à época. Corresponderia hoje a 1/8 de um centavo. Imaginemos nós o valor. E ela coloca aqueles 3 leptos. E segue. E Jesus olha para os discípulos e pergunta: quem deu mais? Aqueles que deram moedas em abundância sem lhe fazer falta? Ou aquela viúva que deu 3 leptos que vai fazer falta a ela, a sua sobrevivência? Jesus então está nos trazendo uma reflexão importante, irmãos. Às vezes a gente faz só caridade com a sobra. E Ele está nos chamando a atenção que nós podemos e devemos fazer mais. Tanto materialmente como moralmente, naturalmente. Eu trouxe alguns exemplos e vou passar rapidamente por eles. São exemplos bem conhecidos de todos. O primeiro é Maria de Magdala, né? Esse exemplo de transformação moral extraordinário dentro do Evangelho. Essa mulher conhece Jesus e, conhecendo o Evangelho, ela transforma a sua vida e começa a dedicar a sua vida à caridade aos leprosos, comunidade que ninguém queria chegar nem perto, e ela começa, inclusive, a fazer um trabalho com eles. O exemplo seguinte é de Francisco de Assis, que passa também por um processo de transformação, de chamado, e ele entende que está sendo chamado para reconstruir a igreja, e num primeiro momento ele acha que é a igreja de pedra, e começa a reconstruir aquela igreja de pedra que tinha sido derrubada, mas imagino que no processo ele começou a entender
que a reconstrução que ele fazia era muito mais profunda, era dos valores, era de voltar à essência da simplicidade, como disse nossa irmã Francisco de Assis. O vulto seguinte, Madre Teresa de Calcutá, uma freira, que fez um trabalho em Calcutá, naturalmente. Podia ser uma freira comum, mas ela começa a ver, às vezes que sai para fazer algumas compras, ela começa a ver muito sofrimento nas ruas. Muito sofrimento, muita dor, muita gente doente sem assistência. Ela se sensibiliza com aquilo e quer ajudar. Não tem condição de sair do convento, então ela tem ideia. Ela pede licença ao Papa, cria um segmento específico, religioso, abre um hospital com todas as dificuldades e começa a atender essas pessoas. Exemplo lindo de caridade, né, irmãos? O exemplo seguinte é a irmã Dulce. Uma história muito semelhante, nossa irmã vizinha aqui, baiana, um trabalho belíssimo também, semelhante à Madre Teresa, no cuidado aos pobres, no hospital, cuidando da saúde, dedicando-se àqueles que não eram vistos nem atendidos, e dedica todo o seu amor, todo o seu cuidado, deixa a segurança do convento, digamos assim, para realizar esse trabalho também com muita luta, com muita dificuldade. Um trabalho belíssimo de exercício de caridade. O exemplo seguinte é de Meimei, irmã de Castro Rocha. Quem trabalha voltada por crianças no meio espírita conhece Meimei, porque ela tem uma preocupação muito grande com as crianças. Na sua formação, na última encarnação, ela era católica, mas tinha todo um potencial de mediunidade. E tinha uma preocupação muito grande pelas crianças e foi educadora. Então, Meimei, quem trabalha com crianças no meio espírita, sempre lembra de Meimei, porque o trabalho dela, até hoje, no mundo espiritual, é voltado para crianças. O exemplo seguinte, conhecido nosso também, Bezerra de Menezes, nessa última encarnação como médico, chamado médico dos pobres. Isso já é assim, interessante, né, gente? Porque pensar em médico ser chamado dos pobres já é uma coisa bem diferente do estereótipo que nós conhecemos, né? Um homem que atendia as pessoas, que se dedicava. Em tudo que ele fez, ele teve uma dedicação plena e com os princípios, naturalmente, do Evangelho de Jesus. Foi político, ajudou a FEB, uma trajetória espetacular de caridade. Em tudo que fez também, doutor Bezerra. O exemplo final, não podia deixar de terminar com ele, não é, irmão? Chico Xavier, uma vida dedicada à caridade, ao amor, uma vida dedicada a exemplificar o Evangelho de Jesus. São exemplos, irmãos. Nós vamos estar ali naquela fila, né? Cada um no esforço de fazer aquilo que a gente vai conseguindo fazer e dar conta. Mas em Mateus 25, versículo 40, Jesus vai nos dizer que na medida em que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Jesus está nos dizendo então que quando a pessoa tem fome, a gente dá de comer, quando tem sede, dá de beber, quando está nu e veste, quando está preso ou doente, a gente visita. Ele conclui dizendo que qualquer dessas coisas nós estamos fazendo a Ele. É a mim que vocês estão fazendo. São nossos irmãos. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec vai nos perguntar, vai perguntar a espiritualidade, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura?
Porque é essa dúvida, né, gente? Alguém pode dizer assim, não, eu não estou fazendo mal a ninguém. Mas Kardec já pergunta para nos tirar dessa zona de conforto. E a espiritualidade vai nos dizer, é preciso fazer o bem no limite das suas forças. É preciso fazer o bem. A todo tempo, em todas as ocasiões. E aí a gente faz a ponte com aquela outra resposta. E vamos responder pelo mal que advier do bem que não tenhamos feito. Então, é, na verdade, o exercício da caridade, que nos leva a esse exercício da alma, a esse movimento. A parábola do bom samaritano, descrita em Lucas 10, versículos 25 a 37, uma história também conhecida nossa, de um homem que vinha descendo de Jerusalém a Jericó, e ele é surpreendido por assaltantes que lhe levam todos os bens, lhe deixam machucado, e ele fica à beira do caminho, semi-morto, segundo a descrição do Evangelho. Passa um sacerdote, olha, segue o caminho. Passa um levita, um homem conhecedor também da lei, segue o caminho. Passa um samaritano, vê aquele homem em dificuldade, vai socorrê-lo. Limpa suas feridas com óleo, cuida dele, coloca no seu animal, leva a uma hospedaria, paga para o hospedeiro cuidar dele, diz, quando eu voltar, eu complemento, se precisar. Cuide dele, deixe-o bem. Jesus conta essa história porque tem um doutor da lei inquirindo sobre quem é o nosso próximo. Jesus conta essa história e no final, então, Jesus vai dizer quem é o próximo. Quem foi desses três personagens o próximo, aquele homem que estava em situação difícil? O doutor da lei diz, o samaritano, e ele diz, então, vá e faça aquilo que ele fez. É esse o recado para nós hoje, irmãos. É ainda o mesmo recado. Allan Kardec, o codificador da doutrina, vai nos lembrar que fora, então, da caridade, nós não temos salvação, no sentido da nossa evolução espiritual, no sentido de galgarmos degraus no nosso processo evolutivo. Há um capítulo, inclusive, que foi lido o texto, que fala só sobre essa temática da caridade, e que Kardec tem a lucidez de nos chamar a atenção que não é fora da igreja. E Chico Xavier também nos diz que se ele dissesse que era fora do espiritismo, ele não ficaria, mas ele diz fora da caridade, que é um exercício que qualquer um de nós pode fazer. E vocês notaram que nos exemplos de exercício de caridade que eu mostrei a vocês, lembrei, são exercícios de pessoas de religiões diferentes, cristãs, não são necessariamente espíritas. Nós temos que nos lembrar disso. Nossos irmãos de outras religiões estão também buscando luz, estão também exercitando o bem. Nós não podemos esquecer disso, achando que isso é mérito nosso. Eles também estão se esforçando. E graças a Deus que estão, né, irmãos? Porque é mais luz para o nosso mundo. Mas ainda tem uma outra questão que Kardec vai nos colocar ainda numa situação mais delicada. Porque vocês sabem, né, o codificador ele vai aprofundando as questões para não deixar a gente no nível de escapatória. Ele não dá escapatória, gente, ele esclarece de maneira completa. Ele vai perguntar assim, aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança que lhe será levado em conta na outra vida, e que sua posição ali será tanto melhor, é repreensível?
esse pensamento, ele prejudica o adiantamento? Vejam que pergunta importante Kardec está falando. Ele está nos dizendo que aquele que não está mais preocupado com a opinião do outro, aquele que não está mais preocupado com a recompensa, aqui, eu dou um trocado e se a pessoa não me der uma obrigada, eu já fico triste, já acho que ele é mal educado. Não é mais nessa dimensão, é na dimensão com Deus. Eu estou fazendo meus exercícios de caridade e eu estou esperando meu bônus hora. Não é isso que ele está perguntando aqui? Eu estou dizendo assim, Deus, você está vendo, né? Está anotando aí no seu caderno, né? Meu bônus hora, eu estou querendo também por isso. E aí a espiritualidade vai dar uma resposta que é muito bonita, que nos conhece, né, irmãos? E aí eles vão nos dizer assim, a espiritualidade vai dizer assim, é preciso fazer o bem sem esperar a recompensa. Eles já não disseram que é preciso fazer no limite das forças, né? Aqui eles vão nos dizer que é preciso fazer o bem sem esperar a recompensa. Mas Kardec insiste um pouquinho mais, mas veja, eu quero fazer o bem, mas eu quero me aproximar de Deus. Eu quero fazer o bem para eu ser melhor. Isso é repreensível? Aí a espiritualidade vai dizer, não, aí não é repreensível. Se você está buscando o seu melhoramento, o seu exercício moral, da caridade moral, aí não é repreensível. Mas volta ao princípio anterior. Precisamos ir, em outros termos, né, nos trabalhando para não esperar recompensa de ordem nenhuma. Nem os bônus hora. Porque nós sabemos que tudo é visto por Deus. Tudo é visto por Ele. Então não é preciso que a gente espere. Ele nos acompanha e Ele está vendo o que fazemos. Eu vou compartilhar então com vocês, já concluindo a reflexão da noite, uma música de Carlinhos Conceição, um compositor espírita, às vezes pouco conhecido, em que ele intitula a música Fora da Caridade. Que eu alcance entender todas as religiões, experiência vocês, pedindo únicos dons, sem amor eu seria luz, sem luz por tempo. Só palavras tuas ao ouvido, sem amor, sem dúvida eu nem pouco da verdade seria salvação, sem caridade eu falasse do céu, antes sem confusão eu nasci de luz. Recitando um sermão, que eu fosse mais devoto, cantando quanta luz, que eu fosse mais fiel, Senhor Jesus, sem amor eu seria um sino de chuva, sem haver notícia boa, sem amor seria eu, porque nunca seria salvação, sem caridade. Ainda que eu louvasse, transfigurasse, tuas magnetizasse, e nas subambulasses, ainda que eu em prece, milagres fizesse, e eu fosse mesmo celeste, as iluminadas vestes, sem amor seria apenas um corpo sem luz.
estão sem Jesus. Meus irmãos, que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ajude a que possamos exercitar essa caridade nas nossas vidas. Esse exercício não só material, mas o exercício moral da caridade, para que consigamos evoluir como Deus espera, que cheguemos à angelitude. Muita paz para todos.